Olá, pessoa amável da internet, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse humilde canal, mais um react, mais uma vez é uma inteligência limitada e mais uma vez vamos ver se eu caí no clickbait ou não. Sempre que eu clico num vídeo da inteligência limitada, é sinal de que eu caio no clickbait. Clickbait do quê? Todo mundo usa clickbait, eu uso clickbait, mas o clickbait que eu tô falando aqui é sobre clicar por causa de um assunto e o assunto não está lá. Você capista do Inteligência Limitada. Eu vou atrás de você, cara. Você faz eu cair nos clickbait. Você tá fazendo o trabalho certo. Eu tô clicando no vídeo. Tô reagindo a esse vídeo. Tô dando repercussão pro Inteligência Limitada. O tema do vídeo de hoje é religião, canibalismo e atitudes naturais do ser humano. Naturalzinho, da natureza. Por Luiz Felipe Pondé. Mas antes, você sabe, né? Não saia desse vídeo deixar o like, comentário, compartilhamento e inscreva-se aqui no canal, me ajuda muito. Então, se você for sair desse vídeo na metade, ou no final, ou não sei em que ponto você vai sair desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento, seu inscreva-se. Cheguei a 100 inscritos, muito obrigado, mas quero chegar agora a 200. Então me ajuda aqui, porque muitas pessoas que assistem o vídeo não são inscritas no canal, isso ajuda muito no meu trabalho. E se você gostou do meu trabalho, vai ajudar você a encontrar meu trabalho com mais facilidade. Chega de enrolação, vamos pro vídeo. Não é uma afirmação científica, porque não dá para ter uma afirmação científica sobre isso. Do quê? De Que a novo? humanidade evolui ou não, moralmente falando. Moralmente? Ela evolui tecnologicamente, Sim. mas a tecnologia pode inclusive destruí-la. É. Se amanhã tivesse uma crise geral no sistema de produção de mercadorias, Ele não vai. Eu já vi esse papo vindo. Ele não vai meter aquela red pill lá de tipo, se acabar a energia, em 12 horas acaba o feminismo e 24 horas volta a escravidão voluntária. Já vi uns ANCAP, principalmente aquele 38 lá, falar isso. Será que o Pondé vai meter essa? de alimentos, de remédios, ou seja, essa parafernália que a gente conhece, entrasse em crise, provavelmente a humanidade voltava a praticar a escravidão. Tá, mano do céu, ó. Ai, cara, muito cê é louco, você acha? Passo muito tempo na internet, muito mais tempo que eu deveria, parceiro. Você vem com o bolo, já tô. Não é assim um ditado, né? É, você vem com a farinha, já vou com o bolo. Pô. Dá meu diploma aí de filósofo, parceiro. Eu sou. Ixi, tá achando que nós é pouca merda. Nós é muita merda, parceiro. Eu e Nostradamus, ó. Aqui do lado. Que não tem nada a ver com cor, hein? Sim. Nada a Que ver com antes raça, hein? Pode ser com um povo que perdeu Nada a ver. a Nada a ver. guerra. Não, imagina. Imagina, tem nada a ver, nada a ver. Escravidão. Bobagem isso daí. Pô, parceiro, eu não entendo esse argumento de verdade, assim, que, tipo. Como assim, cara? Se vai voltar pra. Se vai voltar a escravidão. Eu não entendo. Na verdade, eu me perdi. Que esse momento foi muito interessante. Eu nunca tinha previsto certinho o argumento que ia vir no React, assim. E eu não assisti esse vídeo, eu juro. Mas eu não entendo esse argumento de verdade. Eu entendo a questão de a gente ter muito na nossa cabeça a ficção. Eu entendo o argumento de verdade da. Como é que fala? De, de você estar num estado complicado de coisas. Você talvez não consiga agir da maneira que você age nessa estrutura certinha, certo? Essa estrutura que nós temos agora de sociedade. Mas não é como se todo conhecimento humano fosse perdido de uma hora para outra, assim, sabe? Então as pessoas vão voltar a praticar maldades que elas já praticavam dentro do sistema anterior, na minha visão, sabe? Elas só vão ter menos escrúpulos, mas elas vão ter outros tipos de pessoas combatendo elas da mesma maneira. Então, eu não entendo o que quer dizer esse argumento, entende? Eu não entendo aonde você quer chegar com esse argumento. De provar que as pessoas são más, mas a gente não precisa
de uma metáfora apocalíptica pra falar que as pessoas são más. A gente já vê isso no nosso dia a dia, entendeu? Essa é a minha visão, tipo, eu não entendo aonde se quer chegar com esse argumento de que acabou o mundo, as pessoas voltam pra escravidão. Pô, tem escravidão agora no nosso mundo, tipo, você não precisa acabar com o mundo, nossa. Tem trabalhadores sendo escravizados nesse momento, as pessoas estão infringindo esse limite agora, nesse momento, na nossa realidade. Eu não preciso imaginar um Walking Dead pra isso, entendeu? As pessoas já estão sendo más agora, nesse momento, nesse instante. Que existe internet, tecnologia e tudo mais. Não é porque a gente tem uma sociedade que as pessoas pararam de ser más, assim. Eu não entendo muito bem esse argumento. No sentido de, não é que eu não consigo interpretá-lo, mas eu não sei onde quer chegar com esse argumento. Então, nunca foi associada à raça, hein? Nunca é uma foi coisa associada a recente, isso. né? Escravidão, sim, sempre esteve associada ao abuso sobre grupos frágeis, que é também o caso que aconteceu com a África, né? A escravidão sempre esteve associada a você tomar como propriedade sua o corpo e a vida de grupos vulneráveis. Rapaz. Vamos continuar, A velho. humanidade, inclusive, roubava gente para ser escravo. Roubava gente para vender como escravo. Né? Por quê? Porque a escravidão era o único método de produção agrícola. A revolução tecnológica libertou a humanidade da escravidão. Exato. Hã? Não, eu não sei. Tá meio estranho, né? Sim. Tipo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tô querendo ser. De novo, eu tenho muito medo, já falei esse Rex, das correções idiotas, sabe? Das correções que não deveriam ser feitas, porque o cara tá num papo de podcast e ele não tem que ser 100% preciso, mas ele tem que tomar cuidado com o que ele fala. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A escravidão na história dos seres humanos, a gente pode falar que ela não tem a ver com cor, mas quando ele fala nunca teve a ver com cor e com etnia, aí ele tá. Esse nunca me pega um pouco. Esse nunca me pega um pouco, eu acho que pega qualquer historiador, porque em determinados períodos da história só teve a ver com etnia, assim, sabe? Trabalhos forçados só tiveram a ver com etnia. E nem tô falando só da colonização, mas o que eram os trabalhos forçados durante os campos de concentração na Segunda Guerra, o que era a escravidão dos nativos americanos, certo? O que era a escravidão de outros grupos que não os, os nobres na servidão dos impérios antigos, né? Eu acho complicado você falar que não tem a ver com cor, porque em muitos períodos da história teve a ver com cor, com etnia, e não só com a questão de grupos frágeis. Tanto que a Portugal não invadia a África, tipo, guerreava e matava e pegava escravos. Porque se eles se fizesse isso, eles poderiam até perder essas guerras. O que eles faziam era se aproveitar de conflitos internos. E muitas vezes eles pegavam, sim, escravos também, mas eles se aproveitavam de conflitos entre os indígenas, eles se aproveitavam de conflitos também dentro da África, porque a África é muito complexa, né? Parece que a África era um gigantesco deserto de pessoas passando fome na África toda naquela época, que eles não tinham acesso à tecnologia. Hoje, a gente tem que lembrar que durante um grande período da história, o Mediterrâneo, a Península Ibérica, foi invadido pela África, pela parte norte da África, e perderam. Foram ocupados, tá bom? Durante muito tempo, a Europa ali, a grande Europa, a gloriosa Europa, a Península Ibérica foi dominada pelo norte da África e teve guerras de reconquista do norte da África.
Então, falar que só tem a ver com fragilidade, que as pessoas eram fracas, é complicado. E falar que nunca teve a ver com etnia também é complicado. Eu acho que o Pondé comete um erro histórico, uma interpretação errada da escravidão, assim, sabe? E ele se enrolou num assunto que ele nem precisava se enrolar, tá ligado? Era só ele ir pro argumento do fim do mundo, mas ele quis falar, não, que a escravidão nunca teve a ver com etnia, com cor. Pô, Pondé, me ajuda a te ajudar, né? A discussão se o negro tinha alma ou não, se o indígena tinha alma ou não, era por quê? Porque eles eram vulneráveis ou porque eles eram de outra etnia que não a etnia europeia e você tinha que salvá-los, purificá-los, sei lá, onde ele quer Isso chegar. acabasse, do jeito que a gente é fofo, Com certeza, escravidão. a gente ia escravizar grupos mais fracos. E essa parte de a revolução tecnológica salvou a gente da escravidão. Pô, o Brasil, a agricultura do Brasil vai se mecanizar muito depois da, da alforria dos escravos. Inclusive o Brasil vai chamar imigrantes para ocupar muitos postos de trabalho, porque a agricultura aqui continuou e a agricultura que abastece o Brasil ainda continua a ser humana, né? A agricultura mecanizada nossa é de exportação. Então falar que a revolução... Ah, cara. Frágeis. Muito provavelmente. Total. É claro que isso não é hipótese científica. Não dá para provar. Mas olhando a história, vendo como a técnica concordo. liberta, Crer em algo superior, escravizar pessoas e as pessoas se unirem em feudos, em castelo, em alguma coisa murada, é uma coisa meio natural também. As pessoas começam a se proteger, começa a se matar, começam Naturalzinho, da natureza. a se matar. a escravizar uns aos outros. Escassez de recurso vai gerar isso. Espero que não voltasse ao canibalismo. Mas o canibalismo, ele existiu de forma local, não foi uma etapa do ser humano. Não dá para dizer isso Não dá, claramente. O canibalismo que a gente conhece, por exemplo, na América do Sul, Não dá, mas eu vou dizer. muito provavelmente canibalismo ritual, Ah, tá. né? Comer o coração Dentro de uma religião sei lá. específica. A antropofagia, né? O canibalismo não era recreativo, né? Apesar de ter pessoas que sobreviviam. Algumas tribos eu acho que sobreviviam, não sei. Mas a maioria das tribos ele era ritualístico. Era sobre antropofagia, né? Leiam. Eu sei que tô falando que tem a ver com a religião específica, mas leiam o Manifesto Antropofágico. É muito legal. Específica de uma crença. Tá. Não para Agora, matar a fome. é possível que nossos ancestrais tenham praticado canibalismo. Não Pra existe comer. não existe um estudo sobre isso ainda. Definitivo não dá para ter, não tem nem elemento. Mas como Posso, se eu achar fósseis, se eu achar traço intestinal, se eu achar fezes, eu posso fazer uma análise disso, dependendo do tipo de fóssil, dependendo do tipo de estrutura. Dá pra ter. Não sei se a gente tem no momento, mas também é aquilo. Não dá pra ter, mas eu vou falar que eu acho que tinha, né? Esse que é o problema de não ser científico mesmo. Tipo, se você não tem, você não faz hipóteses. Você não faz conclusões, né? existem povos canibais até ontem, inclusive que caçava para comer, mesmo que você fizesse um ritual, se você ia comer depois, estava comendo. Então é possível que em algum momento da humanidade a gente não tivesse desenvolvido nojo por comer a própria espécie, né? Mas hoje mesmo morreu ontem. Era uma dimensão ritualística, mas dane-se, eu vou simplesmente falar que não, comeu então, né? Se não queria comer, não devia ter comido. Como é o nome dele? Cormac McCarthy, um escritor americano Mas o que tem? que escreveu um livro famoso chamado A Estrada. A estrada, aquele virou filme. apocalíptico?
que virou Apocalíptico? filme, esse mesmo. Cara, é o livro mais triste que eu já li Então, na minha eu vida. também acho, cara. Meu Deus, é ele e o filho Eu dele, lia né? esse livro aos É poucos. inclusive o Neil Druckmann, não sei falar o nome dele. Mas o cara da Naughty Dog falou que esse livro inspirou The Last of Us, né? É uma das inspirações principais pro The Last of Us, é esse livro aí desse malandro aí. Com o carrinho de supermercado. É. Nossa, cara. É totalmente sem esperança, né, o livro. É. Ele começa e totalmente. termina assim. E o filme é E pior. você não sabe o porquê. É. Apesar... Não tem um motivo, né? Não explica. É, já O que deu a aconteceu. merda e eles estão tentando ir pra praia ou pro sul, sei lá, pra alguma Eles estão coisa. tentando escapar do que a gente chama Estados Unidos. Indo É. pra Califórnia. É Né? verdade. Escapar pro mar. Mas o final é surpreendente, né? Como que é o final? Não acontece Tanto nada, no né? filme... Não, Ele morre, não é o pai. o pai morre. Mas É. tanto o filme como o livro, o final é surpreendente. No filme... Eu li o livro antes de ver o filme. Eu também. Então, o final, o pai morre, e aí o menino fica sozinho, e aí aparece um casal que estava seguindo os dois, e que você, quando tá lendo, tem até medo que eles fossem canibais, porque o problema todo era encontrar canibal ou não, né? Ah, é. Tanto que e esse tema do canibalismo é retomado também naquele livro de Eli, Lá o também Denzel tem. Washington. Eu Tem lembro canibalismo, do filme, é. eu não lembro se Tanto tinha. que os canibais, ele se associa a um grupo de escrotos no livro de Eli, porque eram escrotos, mas não eram canibais. Certo? Ah, tá. Não eram canibais. Então, Entendi. mesmo sendo violentos e maus, você ainda conseguia estabelecer uma relação. Com canibal não tem Não tem relação. como, é. Né? Mas no do Cormac McCarthy, na estrada, no final, esse casal fala pro menino que eles estavam seguindo eles, e ele leva o menino para um lugar em que a descrição é um lugar bonito, onde tem outras crianças. Você não lembra disso no Não final? lembro. É filme surpreendente. também? Ele vira. No filme também. Cara, eu lembro, só inclusive, fiquei o com a ator imagem que faz o da papel. tristeza e tal. São 2 páginas. Cara, 2 páginas pra descrever essa... 2 páginas. Que eles levam o menino para um lugar em que é descrito belamente, que não tinha nada de bonito naquele Claro. cenário, e onde tem outras crianças, e esse casal, ele pegava crianças abandonadas e sozinhas para cuidar delas. Cuidar mesmo, não com... Cuidar mesmo. Tá, São 2 páginas. No filme, são 2 minutos. entendi. Eu lembro até o ator que faz o papel do cara. Do pai ou do... Do pai é o Viggo Mortensen, mas que faz o papel desse cara Desse que casa- aparece no do final. casal. É um ator que eu não lembro o nome dele. O Lenny mas pode eu sei olhar aí, quem a é. estrada, filme, os atores aí. Cara, Que filme. faz a última a cena. É um Eu vou rever o ator. final, então. Não É um lembrava. ator razoavelmente conhecido. Não é uma estrela Sei. como o Viggo Mortensen. Mas você tá dando exemplo desse livro e desse filme por quê? Porque Do canibalismo. É uma boa pergunta. uma Porque é uma prova científica. situação em que a humanidade regride até o Ah, canibalismo. sim, sim. Por Chama ficção. falta de comida. Em todos, o Walking Dead, The Walking Dead também tem um grupo canibal também. Sempre Por falta de comida. É. sempre falta de comida, né? A ideia de que a gente deixou de ser canibal porque outro tipo de alimento, inclusive mais fácil, apareceu. Achou aí? Eu achei uma lista do elenco, Como é? que é o Viggo Mortensen, É o principal, o Cody Smith, aí tem o Guy Pearce, É esse? Ah, o Guy Pearce. É o Guy Pearce, é esse aí. É o Ele é esse cara que faz 2 Guy minutos do Pearce. filme. que faz o Memento lá, o Amnésia. Lá. O cara do esse filme é muito Amnésia. louco, é um dos Muito primeiros bom. filmes que ele ia escrevendo, né? Que é de trás pra frente, né? Ele tem um lapso de 15 minutos, ele É. esquece tudo, aí ele vai tatuando as coisas do corpo. Esse filme é muito louco. Então, é o Guy Pearce. Ele faz esse papel. Como ele é um ator razoavelmente conhecido, o cinema usa esses recursos, né? Quando ele aparece, apesar que ele aparece nos 2 minutos finais, você vê que é um personagem importante. Porque senão não colocaria um cara... Porque é um cara conhecido. É que nem pôr o Morgan Freeman durante 2 minutos no filme. Total. Você sempre sabe que ele é um personagem importante. Mesmo que seja ele passando atrás, fala, não, ele vai aparecer mais. Ele é importante na história. A famosa arma de Chekhov. É, né?
A arma de quê? Chekhov, já ouviu isso? Se Que você... Chekhov é esse? Não, é porque, Ah. é porque dizem no teatro e no cinema, se você coloca uma arma numa cena, ela tem que ser usada em algum momento, porque senão não tem por que ela tá lá. Então, se coloca um ator famoso, é porque ele tem uma importância. Esse ela tem que ser Chekhov é um disparada. dramaturgo russo? Ah, não Ficou conhecia conhecido essa como o expressão. recurso de arma de Chekhov. Então, se uma cena tem uma arma na parede, uma espingarda, Ela vai ter que ser usada. ela vai ter que ser usada. Porque senão, por que ela tá lá? Tira ela de lá, porque ela tá tirando o foco de alguma coisa. Se você põe, por exemplo, cabeça de animais empalhados, isso aquilo vai tem uma ter um importância. significado. Exatamente. O cara é violento, caça. Tudo tem um significado, né? Então isso vale pra ator famoso também. O corte foi pro... eu gosto do Pondé como ele é o exemplo máximo da tudologia, né? Até os cortes que ele aparece. A tudologia aparece também. Mas é isso então, né? As atitudes naturais do ser humano, a gente tem que usar a ficção sempre pra provar ela, né? Então vou ficando por aqui. Se você gostou desse corte, se gostou desse react, não se esqueça do seu like, do comentário, do compartilhamento e não se esqueça de se inscrever nesse canal. Vou ficando por aqui. Até a próxima.